O FOP 2010. A pressão interna do pneu de um carro aumenta quando este é conduzido em uma rodovia por trajetórias longas. E se você pensar em termos bem claros, né, em termos de teoria, é porque eu tenho choques, eu aumento a energia cinética das partículas, porque se eu estou rodando aquele pneu, as moléculas de gases vão se chocar mais, e com isso, se eu tenho mais choques, eu tenho maior energia cinética e eu tenho maior agitação, que é a temperatura para os íntimos. A razão disso é que o atrito aquece os pneus e o volume permanece praticamente constante. Lógico, o pneu é resistente, tá? Ele aumenta a pressão, mas o volume fica constante. Então, a parte importante dessa questão, já que é uma questão de tratando de um modelo, né? O volume não vai variar, tá? Praticamente constante. Eu assumo que não varia. E aí o carrinho aqui andou do quilômetro 0 até o quilômetro 1000. E ele falou o seguinte: a pressão inicial do pneu era P1 e a temperatura inicial T1. A pressão final P2 e a final T2 de temperatura. Com base na ilustração e considerando o volume de pneu constante, a equação que permite calcular a pressão do pneu após longas trajetórias é... Então tem que lembrar um pouco das leis empíricas. O que as leis empíricas me falam? Se a pressão aumenta, isso gera um aumento proporcional também na temperatura. Desculpa, então quer dizer que pressão e temperatura são proporcionais, tá? Só que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Assim como o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Se aumenta a temperatura, eu tendo a aumentar o volume. Como é que eu consigo expressar isso então? Se pressão é proporcional à temperatura e volume também é proporcional à temperatura, eu posso falar que PV sobre T vai ser igual a algum número que é uma constante. Uma constante K, sei lá. Eu sei que não é K, eu sei que é NR, depende do número de mols, né? Mas isso mostra para mim que se eu aumento a pressão, para manter isso constante, eu tenho que diminuir o volume. Então, isso aqui está ok. Se eu aumentar a pressão, para manter isso aqui constante, o K constante, eu tenho que aumentar a temperatura. Então, pressão e temperatura são proporcionais. Beleza. E se eu aumentar o volume, para manter o K constante, eu tenho que aumentar a temperatura também. Então tá tudo ok, tá lindo. Então, esse PVT igual a K é o que a gente trabalha com uma lei geral dos gases. Só que isso aqui é uma constante, beleza? É uma situação constante. Então eu posso comparar dois estados também da mesma maneira. O que ficaria, ou me levaria a crer que se eu tenho P1, V1 e T1, isso tem que ser igual a P2, V2 sobre T2. Porque esse conjunto aqui de operações tem que ser sempre constante. Só tem uma vantagem no exercício. Se eu tenho volume constante, eu posso desconsiderar esse termo. De forma que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2 somente. Beleza, mestre. Aí eu quero calcular P2. Então o que eu faço aqui? A partir disso aqui, vou falar que P1 vezes T2 sobre T1 é igual a P2. O que me dá uma resposta que está na letra B. Letra B, exatamente. Só que o desenho é diferente para mim aqui, né? Ele botou T2 sobre T1 só em parênteses. Botou um termo separado T2 sobre T1. Só botar em parênteses aqui que tudo tanto faz.